Fala pessoal, tudo bem? Passado o fim de semana fiz um pequeno levantamento sobre os fatos políticos que aconteceram nos últimos dias e que merecem ser discutidos, merecem ser analisados aqui com você. Então, se você não é uma grande vaca, um bisão, se você não é um bovino em cima de uma moto defendendo o presidente da República, deixa seu like no vídeo, ative o sininho para receber as notificações e se inscreve no meu canal, afinal de contas você tem mão e não uma pata de uma vaca. Então, sem muitas delongas, o primeiro ponto, você já deve ter visto o senhor Jair Bolsonaro dizendo com plenos pulmões ali que não há corrupção no governo dele. Talvez não houvesse, que a gente já viu algumas coisas acontecendo. Se não foi tudo averiguado é justamente porque Bolsonaro não combate a corrupção e o Brasil caiu para 6º lugar no índice CCC, que é um índice que afere as medidas de combate à corrupção dentro de um país. E o Brasil ficou atrás nada mais nada menos do que Uruguai, Chile, Costa Rica, Peru e Argentina. Os hermanos que estavam ali zoando a gente com seu presidente socialista tá à frente do Brasil no índice de combate à corrupção. Isso é um grande mérito do senhor Jair Bolsonaro, que interferiu na Polícia Federal, que disse que ia acabar e acabou com a Operação Lava Jato, como vocês podem ver no videozinho que vai entrar agora. É um orgulho, é uma satisfação que eu tenho dizer a essa imprensa maravilhosa nossa que eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato. Porque não tem mais corrupção no governo. Que ficou aparelhando o COAF, que tomou todas as medidas para acolher seus comparsas do Centrão, que ficou nomeando petista para PGR, que fez acordo ali na AGU, que colocou o Nunes Marques no STF, enfim, por conta de todas essas medidas, essas caneladas, essas atropeladas do Jair Bolsonaro, que também é conhecido pelo Tratolão, simplesmente o índice de combate à corrupção no Brasil caiu ainda mais e o Jair Bolsonaro tem sido um exímio recordista em atropelar qualquer indicativo positivo do Brasil. Ele tem sido um exímio recordista em afundar o país com a sua incompetência astronômica. E ainda falando em Jair Bolsonaro, para algumas pessoas todos esses indicativos não são suficientes para mostrar que o presidente é incompetente, que o presidente é ineficaz, que o presidente não tem atributos éticos, morais e principalmente que o Jair Bolsonaro é um traidor. O Jair Bolsonaro traiu você, que acreditou que ele iria combater a corrupção. Traiu você, que acreditou que ele ia privatizar alguma coisa. Bolsonaro traiu você, que acreditou que ia incentivar a Operação Lava Jato. Traiu você, que acreditou que não ia ter acordo com o Centrão. Traiu você, que achou que pelo menos ele seria honesto. Na verdade, se mostrou incompetente e pior do que isso, se mostrou irresponsável. Jair Bolsonaro juntou uma meia dúzia de bisões em cima de uma moto no meio de uma pandemia e fez uma mega aglomeração no estado de São Paulo para fazer um buzinaço. Tudo isso ao custo de 1,2 milhões de reais. O valor este que seria suficiente comprar 480 mil seringas com agulha, 20 mil doses de Coronavac, ou então manter por um mês 20 leitos de UTI, ou ainda comprar 1.350 pistolas Glock .40, ou 1.000 coletes à prova de balas, ou ainda 8 viaturas policiais blindadas. Mas não, Jair Bolsonaro preferiu pegar esse valor e gastar com força policial, com segurança, para ele juntar um pessoal em meio à pandemia, sem máscara, espalhar o coronavírus com seus asseclas no estado de São Paulo. Enquanto a gente vê o estado de São Paulo sendo pioneiro em vacinação, no combate ao Covid, em tomar medidas ali para evitar a disseminação e para que o país volte a funcionar, afinal de contas, somente com vacina a gente vai superar a crise sanitária e financeira que estamos passando. Vem o presidente da República, o único presidente do mundo a realizar atos de aglomeração em meio à pandemia. Um vagabundo, um irresponsável, um criminoso, um bandido, um gangster, que simplesmente usa as pessoas como massa de manobra. Arregimenta ali uma multidão para insuflar a massa e colocando as pessoas em risco. É lamentável e pior ainda é ver aquelas pessoas ali, o Bolsonaro está despertando o sentimento patriótico, um escambau. O Bolsonaro está usando as pessoas como massa de manobra. Não há nada impatriótico em você simplesmente aglomerar pessoas em meio à pandemia, colocando em risco a vida dessas pessoas. Não há nada de patriótico em o sujeito pegar seu dinheiro enquanto as pessoas estão passando fome. Tem mais de 14 milhões de desempregados e simplesmente resolver gastar com um passeio de moto. Não há nada impatriótico num vagabundo que gastou mais de 2 milhões de reais em férias. Não existe patriotismo
patriotismo no presidente que mais gastou com emendas para comprar o parlamento da história. Gastou mais que o Lula na época do mensalão. Não tem nada de patriótico num presidente cretino que simplesmente aparelha o STF, que fala mal do STF e depois recebe o Toffoli para assistir o jogo do Palmeiras. Qual que é o patriotismo desse sujeito? Ele se vende e está vendendo você que acredita nele. É lamentável. O único idiota que acha que tem alguma coisa de patriótica no Bolsonaro é o próprio presidente do partido patriota, que fica ali mudando as regras para trazer esse criminoso para dentro do partido, mas essa história é para outro vídeo, vocês já viram eu falando. Enfim, quando eu vejo as imagens daquelas pessoas da motociata, sinceramente, de um lado eu fico triste, do outro lado eu fico pensando o que passa na cabeça dessas pessoas. E por fim, eu fico na realidade com pena das pessoas, porque eu vejo ali uma grande massa de manobra que até tem uma boa intenção, eu acho. Não, olha, vou transformar meu país num lugar melhor, e acaba sendo enganado por um cretino, um estelionatário, um golpista, um mentiroso desse tipo de Jair Bolsonaro. Isso tudo é muito triste, mas infelizmente é contra esse tipo de coisa que a gente tem que lidar. E por mais que a gente lute para ter um país bom, para ter um país decente, para combater a corrupção que o próprio Jair Bolsonaro incentiva, essas pessoas que estavam ali, às vezes achando que estão combatendo a corrupção, são justamente as pessoas que criam território fértil para que o Jair Bolsonaro continue ali perpetuando as mazelas que ele faz no poder. É lamentável que isso aconteça, mas é nosso papel, pelo menos, trazer informação e, sinceramente, eu não quero o apoio dessas pessoas. A única coisa que eu queria era um país sem corrupção, um país onde as coisas fossem realmente privatizadas, que os compromissos fossem cumpridos, que a ética e a moral viessem antes mesmo do interesse do presidente da República, que a sua família estivesse no lugar da família do presidente da República, que os custos para que as pessoas pudessem trabalhar fossem prioridade e não os custos para que um presidente possa fazer um passeio de moto. Mas infelizmente, nem tudo isso é realidade e é nosso papel trabalhar para que isso aconteça. Para não me alongar demais nesse assunto, nem nesse desabafo que eu acabo fazendo aqui para vocês, mais um assunto que eu separei para a gente conversar e é justamente aquele blogueiro, um youtuber com grandes gengivas, o senhor que recebia dinheiro de servidores públicos, o Alan dos Santos, que ficou bastante popular recentemente nas redes sociais justamente por propagar uma grande fake news. Vocês devem ter visto que o jogador Eriksen da Dinamarca, no jogo da Eurocopa, ele passou mal, ele desmaiou, ele teve que sofrer massagem cardíaca, enfim, felizmente ele tá tudo bem. Só que aí veio o Alan dos Santos dizer que ele havia tomado uma vacina para Covid e que aquilo foi reação à vacina. Esse tweet do Alan dos Santos ficou muito popular, teve mais de 3.000 retweets. E as pessoas realmente acharam que o jogador passou mal porque ele tomou a vacina. É igual há uma semana atrás, se você tomasse a vacina, você ficava com imã e atraindo as moedas pro seu braço. Enfim, a Dinamarca precisou vir a público e dizer que não havia tomado vacina, que ele não estava com Covid, que estava tudo bem com ele. Só que aí, vê se o Alan dos Santos foi lá e desmentiu o que ele havia dito. Vê se ele teve a envergadura moral de ir lá e falar, olha, eu me equivoquei, eu vi de um outro lugar, blá blá blá. Nada disso, muito pelo contrário, ele manteve a lorota. E precisou vir alguns veículos de checagem de informação para dizer que o Alan estava mentindo, que o Eriksen não teve nenhuma reação à vacina. E o que me espanta é a repulsa que essa gente, o Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, o próprio Alan dos Santos, tem a vacina. Qual o problema dessas pessoas em vacinar? Ninguém contribui mais para a disseminação do coronavírus do que essa gente que aglomera motoqueiro, que fala contra a vacina. Você vê senhorzinho fala que não vai tomar vacina porque pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Estão jogando com a vida das pessoas em meio a uma pandemia de uma responsabilidade tremenda. E eu vejo idiota doando dinheiro para um vagabundo desse tipo do Alan dos Santos que propaga esse tipo de mentira. É lamentável que esse tipo de coisa aconteça. É triste que isso seja um fato recorrente e pior, que as pessoas compartilhem como se fosse verdade. Parece que é uma espécie de felicidade em demonstrar que vacina não teria eficácia, o que tem. Só que as pessoas têm uma necessidade tão grande de alimentar a própria narrativa e o próprio ego para defender a figura tão abjeta quanto o presidente da República e suas próprias narrativas criminosas que colocam a vida das pessoas em risco, que acabam propagando esse tipo de notícia. É lamentável que isso aconteça dia após dia, semana após semana e nada seja feito. Uma conduta como a do Alan dos Santos, que propaga mentiras, que inclusive estimula as pessoas a não tomarem vacina,
colocando as vidas dessas pessoas em risco, deveria ser criminalizado, sujeito tem que ser penalizado. Não dá para admitir uma irresponsabilidade tão grande. E não se trata que, liberdade de expressão, opinião, escambau, ele tá mentindo, ele tá propagando mentira, ele tá jogando com as informações para ganhar like, para ganhar dinheiro, para iludir as pessoas e brincar com a vida delas. Qual o preço de uma vida? Esse sujeito é responsável por pessoas que pegam Covid, por pessoas que deixam de tomar vacina de forma pensada por conta de acreditar nas mentiras que a gente propaga. Isso é inaceitável. Para não me alongar demais, esse é o diagnóstico, vou encerrar o vídeo dessa forma mesmo. Esse é o diagnóstico do final de semana. São 3 fatos que eu trago para vocês, todos relacionados ao Jair Bolsonaro, 3 fatos anti-republicanos, anti-inteligentes, 3 fatos ruins, onde a gente vê como, de forma deliberada, assintosa e recorrente, essa gente age contra o país, contra o combate à corrupção, contra a saúde, contra a inteligência financeira, contra qualquer elemento racional que um ser humano possa ter, ou então que um homem médio possa esperar de um governante, de um ente político. E ainda aqui faço um desabafo. Quando eu era mais jovem, eu via uma figura como o presidente da República, enfim, um deputado, pessoas que exerciam o mandato, como figuras que gozavam talvez de algum atributo moral. Você vai falar, não, mas essa pessoa, ela tem a liturgia do cargo, esculhambou a liturgia de tudo. O Bolsonaro é o lado negativo de qualquer atributo que se espera de um homem médio, de uma pessoa inteligente, ou pelo menos de uma pessoa racional. É lamentável. E o pior de tudo, seus asseclas brincam com a vida das pessoas. Espero que no próximo vídeo eu traga notícias melhores. Um abraço e vamos processar tudo. Talvez até o próprio Bolsonaro.